Seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção. Podcast de hoje super especial com um convidado chamado Marcos Moreto, cara que eu admiro, cara fantástico. Irmão, Muito seja muito obrigado pelo bem-vindo, viu, convite, cara? tá? Finalmente rolou, né? Graças a Deus. Marcos, assim, eu queria começar o nosso papo e eu queria que você falasse um pouco da tua trajetória. Eu sempre, quando trago o convidado aqui pela primeira vez, ele tem que contar um pouco da sua trajetória, como ele começou realmente na área de prevenção, quando ele foi picado pelo mosquitinho. Então, fala um pouquinho da tua Esse trajetória mosquitinho tá no profissional, meu nosso amigo. DNA É isso e vamos aí. morrer com ele. Bom, eu comecei no GPA em 2000. Logo no projeto inicial que a CTS veio implantar as boas práticas de prevenção de perdas no varejo nacional. Com isso, fiquei 6 anos no Pão de Açúcar. Aprendi com vários dinossauros lá, como o Marcelo Soares. Tinha também o meu amigo Rogério Cassino, entre outros que eu vou ser demagogo em falar ou fugir de algum deles, tá? Lá eu fiquei 6 anos, consegui criar uma bagagem, uma experiência, através de orientações de grandes profissionais. Saí do Pão de Açúcar, fui trabalhar no Bretas, Minas Gerais, onde eu fiquei cerca de 3 anos. Saí do Bretas, voltei para São Paulo por questões pessoais. Vim trabalhar no supermercado Kasher, focado no público judaico, já focado em operações. Posteriormente, fui para a Hortimix, o centro de distribuição de FLV São Paulo. Posteriormente, também passei pelo Som do Supermercado, 8 anos, Ricoh Supermercados, e hoje estou no Barbosa Supermercados, uma rede fascinante. Por sinal, agradecer o CEO da companhia, Juliano Kirch, bem como também o seu Nelson. E estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a prevenção de perdas. Eu acho que o tempo é pouco, porque a gente que está nessa área há 20 Sempre anos, é. a gente tem histórias, tem fatos, tem cases. Por sinal, o Barbosa é case de prevenção de perdas varejo Abrap. O Barbosa é um selo de garantia que o trabalho está sendo feito, tá? A gente tem o prazer de ter um incentivo executivo quando se fala em prevenção de perdas na empresa, porque pegamos uma empresa aí focada na área de segurança, em 2 anos fizemos um rollout, uma visão estratégica corporativa, operacional, comercial, jurídica, focada em prevenção de perdas. E estamos aqui, meu amigo, se você precisar, que eu puder agregar também, que a amizade aqui não é só diante das câmeras, sim para a vida. Verdade, verdade. Meu amigo, Tá. uma das perguntas que eu acho que você já recebeu várias vezes, né? Como é que a gente consegue, ou o profissional que está assistindo, consegue melhorar, né, implementar isso com relação à estruturação da área de prevenção de perdas, para poder atender múltiplas unidades, com centrais de distribuição, coisas de mais, complexidades maiores, ou seja, você está espalhado no âmbito nacional, com a questão regional, com tantos paradigmas. Como é que a gente consegue começar um projeto e estruturar isso? Bom, primeira coisa é entender o fit cultural da companhia. Boa. Eu passei por algumas empresas que me ensinaram muito, tá? Pão de Açúcar é a minha escola, o Sonda me estudou bastante, o Barbosa me ensina dia a dia pela humildade e simplicidade, mas eu entendo que tem duas visões estratégicas. A visão estratégica focada na corporação e na operação. Eu tenho como hábito, toda empresa que eu passo, conhecer o fit cultural, entender a visão de cada área focada em prevenção de perdas e o que eu posso agregar. E trazer para a operação da empresa que a prevenção de perdas é mais uma ferramenta da solução de um problema. No passado era muito apontar o dedo, hoje mudou essa visão nossa. Nós temos que estar junto com o comercial, com a operação, com o jurídico e recursos humanos, em prol de cada vez mais ser uma ferramenta de solução do problema. E com isso eu tenho no Barbosa uma lição que todos nós somos prevenção de perdas. Se tiver o prazer de visitar o Barbosa hoje, nós temos um crachá corporativo onde 90% da corporação tem o bottom amigo da prevenção de perdas. Tá? Lá na operação eu deixo bem claro para todos. É um SLA muito bem escrito e claro para a operação. Com isso você demonstra a operação aquela visão estratégica de não ser aquela pessoa que só aponta por trás de corrigir, sim uma ferramenta de solução de problema. A experiência hoje conta muito, mas muitas vezes você vai com o ímpeto de fazer as coisas de uma forma mais enérgica e você acaba o quê? Afastando as pessoas do processo. E eu entendo hoje que, na minha visão de prevenção de perdas, solução da ferramenta de qualquer problema da companhia, seja um vencimento até um ato de contratação do novo colaborador. Isso gera uma quebra administrativa. Na hora que você fala sobre essa questão da contratação do novo colaborador, pegando os cases que você Sim. já teve,
essa questão da integração do profissional, de todas as áreas, digamos assim, na hora que você vai fazer a contratação e como tem que funcionar a integração desse profissional dentro da empresa. Hoje o importante, eu acho, quando se fala de recursos humanos, é você entender o quê? Existem algumas leis LGBT que você não pode pedir carta de referência, você não pode fazer uma pesquisa social, e hoje a gente, como prevenção de perdas e gestores de risco, tem que saber quem está entrando. Hoje nós temos aí amizades estratégicas que podem nos trazer essa informação real de quem está contratando com uma visão analítica e crítica. Tá? Eu não posso dar nomes aqui, mas teve uma situação pontual aí recentemente, onde venderam um peixe no currículo, sendo que na verdade não era um peixe, era uma lontra. É verdade. E na verdade quando você leva para uma investigação um pouco mais estratégica, o que acontece? Você começa a conhecer até um pouquinho mais quem é a pessoa que você coloca dentro da sua empresa. Lá atrás, no passado, essa mesma empresa que me faz um suporte aí de análise comportamental, até mesmo processual, contratamos uma pessoa que tinha estupro de vulnerável. Quando o presidente soube daquilo, falou: onde está a oportunidade para corrigir? Porque eu não tenho essa ferramenta e você trouxe para a gente. Você imagina hoje como está a questão de assédio, colocação, até mesmo uma palavra, fala mais enérgica, pode gerar um ônus trabalhista para a companhia. E muitas vezes, você filtrando isso, vai gerar esse ônus. Tá? Isso é muito importante porque você sabe quem está colocando dentro da sua casa. Hoje, muitas vezes, se for um nível gerencial, o cara vai estar gerenciando aí 400, 500 colaboradores diretos. E pode infringir o quê? A exposição da imagem nacional da empresa, um comportamento ilícito, que não tem preço para qualquer empresa que você passa, que é exposto na mídia uma marca, seja qualquer companhia varejista ou até mesmo indústria, entre outras composições rentáveis de varejo, é uma questão que a gente olha para dentro hoje. É uma ferramenta onde você pode o quê? Evitar um futuro ônus. Isso quando se fala em prevenção de perdas de recursos humanos. Mas tem também a visão estratégica focada o quê? Questão comercial, que tem estratégias de compras, que muitas vezes você faz uma compra onde vai 90% para o descarte, onde apenas 10% você comercializa, e essa quebra, onde que vai? Então, prevenção de perdas cada vez mais está no âmbito estratégico da companhia, quando eu falo que está em todas as áreas. Se você no detalhe, até na cor do uniforme, muitas vezes, você pode dar um insight aonde você vai evitar um confronto de uniforme dentro do setor, bem como também a reincidência de uma cor que pode atingir visualmente, vamos dizer, uma outra marca. Boa. Marcos, e pegando alguns pontos importantes com relação a quebras, que eu acho que é uma das maiores dores, Sim. né, do segmento alimentar, não só alimentar, mas drogarias também. Cara, se a gente for falar sobre quebra operacional na drogaria, vencimento que, né, ele Eu estava vendo agora a atropela. drogaria, eu não sabia. Eles trabalham com demarcação de produto de vencimento. Uma coisa que eu fui comprar um medicamento, a farmácia falou: Marcos, eu vou te dar um desconto porque esse medicamento só tem 60 dias de vida útil, porque é uma política nossa. Eu não sabia, tem coisas que você acaba aprendendo. Eu estou no mercado 24 horas praticamente, e você vai numa farmácia, você vê uma atrativa em prol do quê? Combate às quebras. Isso é muito importante. Isso aí. E essa é uma estratégia que elas estão aplicando cada vez mais agora, né? Justamente por conta desse grande problema com relação à validade de produtos, Entendi. né? Tem alguns players aí que têm trabalhado muito forte isso, porque chegou aí nas pesquisas da Brab para apontar 78% da quebra era vencimento. Identificado ainda. É um absurdo, assim, muito alto o volume, né, de produtos vencidos. E dentro do supermercado, dentro da operação de varejo alimentar, as quebras também têm um impacto Sim. muito grande. E a quebra vai muito dentro de processo e, logicamente, também tem a questão das pessoas. E, lógico, né, o auxílio da tecnologia, então vai fugir do tripé básico da Não administração. tem como. Então, fala um pouquinho, né, com a sua experiência de dia a dia, de prática, o que funciona e o que você tem visto funcionar na realidade na redução dessas quebras. Bom, eu tenho hoje o Barbosa como uma referência. Nós fechamos o indicador aí muito abaixo do mercado. Onde o mercado entregou 2,7, nós entregamos aí um número 20% a menos. Muito positivo hoje para o Barbosa. Seguindo a métrica de auditoria de processo.
Hoje eu tenho um time de cerca de 500 profissionais, em loco nas lojas, focando no processo. Hoje, quando se fala de uma quebra contábil, nós temos algumas composições de quebra contábil, quebra operacional, quebra desconhecida. Eu entendo hoje que toda quebra hoje tem que ser mapeada à causa raiz. O que eu deixo para o meu time em loco na loja. Estou com uma quebra fora da meta proposta, é revisitar todos os processos, entender o porquê do porquê de cada processo que impacta em quebra, tá? E meu time hoje, ele é orientado a ser ferramenta na loja, tá? Eu tenho um corpo hoje que entendeu a minha linguagem. Nós temos hoje visões estratégicas com a visão de gestão de risco, gestão de prevenção de perdas. E hoje, quando se fala de quebra, eu tenho que buscar a causa raiz e sangrar essa situação, tá? Hoje, se fala de quebra conhecida, você tem que mapear aonde está a oportunidade, seja maturação, vencimento, oportunidades comerciais que vivemos de venda, não vivemos de quebra. Isso é muito importante. E quando se fala de quebra, as pessoas se assustam. Não vou comprar. É. Não, a quebra hoje no varejo é aceitável. O que nós temos que fazer é entender o porquê de cada ação e qual estratégia vamos tomar para resolver. Quando fala de quebra desconhecida, uma visão 360 da onde está a possível causa raiz, nós sabemos que não é fácil. A quebra hoje desconhecida, ela começa com oportunidades de correção já no recebimento, até um cancelamento mal realizado na frente de caixa. Então, nós temos hoje, na companhia que eu trabalho hoje, o Barbosa, uma visão estratégica focada no quê? Quando se fala de quebra desconhecida, eu preciso auditar para entender. Seja os top 10 produtos ofensores, setores ofensores, para junto eu mapear onde está a causa raiz. Nós implantamos controles estratégicos focados em auditoria. Hoje meu time sabe quanto tem de picanha, quanto tem de Nutella, quanto tem de filé mignon, quanto que tem de contrafilé, porque o Barbosa hoje é um case de venda de contrafilé no Brasil. Eu rodo aí por mês quase 90 toneladas. Não é fácil, Bastante. entendeu? Então, tudo que se controla hoje se melhora. Isso é uma métrica que eu tenho comigo. E o importante é que com essa métrica, o que acontece conosco hoje? O resultado é constante. E eu tenho dois tipos de inventário no Barbosa hoje, que é referência hoje diária pra gente. Eu tenho inventário de depressivos que eu faço mensalmente, muito positivo, com loja aberta. Não perco venda, porque eu tenho minhas lojas no Barbosa hoje, 99% são lojas de 24 horas. Quando eu cheguei no Barbosa, falar um pouquinho da minha história do Barbosa quando eu cheguei, o São Nelson falou assim, precisa rodar o inventário com loja aberta. Eu falei, São Nelson, você me desculpa, estou chegando, eu vou entender, mas vamos rodar. Em 4 meses rodamos. Aumentou o faturamento 4 milhões. Isso é importante porque falam que o produtor de perdas não pode ser estratégico na venda. Eu fechando uma loja, eu vou perder a venda do meu cliente. A insatisfação do meu cliente ir na loja, chegar e falar, pô, cadê a loja aqui? Não está aberta para compra. E também uma imagem no mercado, porque poucas redes hoje são 24 horas no varejo. Tá? Trazendo um pouco, voltando ao assunto sobre quebra não identificada. O importante é a auditoria constante, não adianta a gente querer fugir disso. É fácil? Não, tem que ter uma agenda de contagem, tem que ter pessoas qualificadas, tem que ter um setor de auditoria, de validação de números, porque é muito fácil você dar sobras e sobras e sobras. Eu não tenho uma vaquinha no fundo do meu açougue que está sobrando carne. Não. Alguma oportunidade para corrigir, eu tenho que fazer. Então isso é importante, a gente ir cada vez mais o quê? Mapear cada oportunidade e juntos corrigimos. Muitas vezes, processo simples. Eu tenho contrafilé em bife, contrafilé em pedaço. Cada um tem seu código e seu rendimento. Por que não fazer um trabalho de orientação focado em processo? Tá? Eu falo muito do Barbosa porque a gente está hoje focado muito no dia a dia, na operação do Barbosa, e a gente vê que está na mão a prevenção de perdas, tem muitas coisas para fazer ainda, mas entregar uma quebra como nós entregamos no ano passado e vem entregando já nesse ano, por sinal, eu volto a falar, é todo um trabalho feito, basicamente, garantindo as boas práticas de mercado, tá? Eu tenho comigo o quê? Eu preciso garantir o básico bem feito. Show. Não adianta trazer um estudioso da NASA vir trabalhar para prevenção de perdas do mercado nacional. Nós temos bons profissionais, onde a gente, pela experiência, você vê que todo mundo faz as boas práticas muito parecidas, só muda de repente o tempo que faz, o momento, mas tudo, o propósito é único, redução de quebra, porque não é fácil. 2,7 hoje para o mercado convencional é um indicador muito acima de uma
rentabilidade de uma unidade de negócio, que muitas Sim, vezes não chega a um, isso. e a quebra supera dois, Isso é tá verdade. ok? É verdade. E aí, pegando esse ponto que você falou das lojas 24 horas, eu visitei o Barbosa há vários anos já. Era o Douglas que estava lá ainda, né? Sim, E, cara, eu fiquei fascinado pelos indicadores, né? O Marcos falou aqui sobre os indicadores, sobre os inventários, e já se fazia rotativo, né, na época sim, lá, e era fantástico, ele tinha todos os indicadores, Gabriel BI me sim, mostrou, né, fiz toda a visita, visitei duas lojas e o CD, e, cara, fantástico. Fiquei apaixonado com os números, a perda era muito bem controlada. sim. E um detalhe importante, assim, que eu tenho que passar para vocês que estão acompanhando, que na época, hoje eu não sei se está muito diferente, mas que na época mais de 90% das lojas era a periferia de São Paulo. E é justamente esse é o ponto que eu quero perguntar. Que na época já tinha um grande desafio com embalagem de produto, né, que o pessoal consumia, né, degustação, Sim, né, ainda tem, né? né? Infelizmente. Tinha muita dificuldade com isso. E aí a minha pergunta, além dessa, é assim, com relação às lojas que logicamente a maioria é 24 horas, Sim. quais são as dificuldades também voltadas para a parte de segurança, não só interna, assim, do funcionário, como também dos clientes? Bom, com a minha chegada no Barbosa, nós pegamos um cenário não tão positivo, tá? Mudou alguns gestores, isso é natural. Cada gestor tem sua estratégia de trabalhar. Eu foquei literalmente a parte da inteligência da segurança através de tecnologia, tá? Nós investimos aí antenas, kit de inibições, rádio indoor, onde muito hoje quem faz a chamada de segurança é a fiscal de caixa. Hoje eu tenho na rádio indoor, a cada 30 minutos, há uma chamada de segurança em prol de minimizar as perdas, tá? Criamos um SLA de trabalho junto ao patrimônio da companhia. Nós temos empresas contratadas de segurança, onde ele tem um SLA que tem que ser feito 100% diariamente. Antes disso, o que eu fiz? Solicitei uma análise de risco de todas as lojas, para entender cada loja, cada cenário, o que tem que ser feito para melhorar. Entendeu? Trouxemos isso para dentro do Barbosa, junto às áreas estratégicas, engenharia, arquitetura, jurídico, em prol do quê? O que eu posso fazer para melhorar? Eu tenho bugs, eu tenho que colocar antena numa loja, eu tenho que rever aquela janela que está muito baixa, eu tenho que entender que, quando se fala de patrimônio, ainda mais gestão de risco, tem imagem institucional do meu cliente. Porque muitas vezes o cliente chega na loja e ele não vê aquela loja com uma imagem de segurança. Verdade. Isso gera para o cliente uma insatisfação negativa, mas quando você gera para o cliente uma satisfação, que eu tenho até uma linguagem que eu trabalho muito e as pessoas estão pegando, experiência de compra, isso é muito estratégico. O cliente chega na loja, seja 5 da manhã, 1 da manhã ou 10 horas da noite, ele tem o mesmo ambiente com a visão de segurança, tá? E também criamos no Barbosa comunicação visual muito positiva nos corredores de altas perdas. Isso foi bacana pra gente, porque quando nós chegamos tinha uma placa, sorria, você está sendo filmado. Poxa, eu tenho um Barbosa que vende 2,7 bi, 37 lojas, eu tenho que falar uma linguagem padrão uniforme em todas as lojas. E eu entendo hoje que o Barbosa faz um trabalho de prevenção de perdas focado em gestão de risco, muito positivo e até mesmo referência para muitos clientes. E convido a todos, através de você, me conectar via LinkedIn, WhatsApp, e visitar a gente. Estamos de portas abertas. Porque a prevenção de perdas é única, seja São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. E quanto mais nós estivermos unidos em disseminar os conceitos, com certeza, mais sólidos estaremos no âmbito nacional. Sem dúvida, meu amigo. E aí, outro ponto importante. Eu sempre falo que não existe uma prevenção de perda sem uma gestão de estoque eficiente. Você falou agora há pouco aí sobre a questão dos inventários, inclusive os inventários com loja aberta, que é um grande desafio, né? Você ter Sim, a maturidade de conseguir fazer isso. Vocês passaram por diversas mudanças, e você passou por as sim, principais delas, eu acredito, a mudança do software, sim. né, todas essas mudanças aí, né, que eu queria que você também falasse um pouco. Como você consegue ter uma melhor acurácia de estoque? Lógico, se a gente for olhar para a perda ampliada, né, falando pela questão de ruptura, né, conseguir fazer o link disso, né, e se tornando Sim. protagonista, né, nessa questão da ruptura. Como, é- como a gente consegue melhorar essa acurácia, mesmo com loja aberta, loja funcionando, Sim.
e entregando esse resultado. Bom, hoje quando se fala de inventário, o impacto é muito grande na linha final com o nosso cliente. A gente não pode perder o foco do cliente. Bom, chegamos no Barbosa, o nosso inventário é terceirizado, como muitas empresas são hoje, não tenha dúvida, mas a proposta nossa é trazer para dentro do Barbosa um time de equipe de inventário. Nós temos um time de inventário de perecíveis, que faz inventário hoje numa cadeia durante 30 dias, consegue fazer 100% dos perecíveis. Mercearia, eu faço uma grade de 4 meses de rodada mercadológica, tá? Como fazer isso? Através de bons profissionais de treinamento. E mostrar o impacto da importância de uma contagem correta. Muitas vezes você não faz a crosta correta, o cliente vai na loja e não tem um produto básico, que é uma Coca-Cola, um atum, um uísque. Então nós temos que entender o quê? A importância desse papel na cadeia supermercadista. E criar responsáveis, tá? Eu falo do meu time que eu tenho orgulho, que eu peguei o projeto hoje do zero, quando se fala de inventário de perecíveis, com loja fechada. Hoje nós ganhamos aí uma venda de 4 milhões e uma acurácia aí eu garanto na casa de 98,3 a 99. Porque o time da previsão de perdas, ele que faz o processo, ele que valida toda a informação, ele faz a recontagem de cada divergência e o meu time da matriz, que são os analistas, eles fazem um trabalho estratégico focado no quê? Analisar o histórico do produto para fechar o indicador. Não vai fechar com sobra porque há uma pressão operacional comercial. Eu tenho comigo o que é transparência. Tá? Eu posso entregar uma quebra hoje de 1 milhão real, que eu estou assinando que esse número é verídico, vai subir para o fisco, vai subir para as áreas necessárias. E meu time hoje ele tem esse papel estratégico. Não é somente validar o inventário, é estudar o ciclo do produto, seja oportunidade de corrigir no recebimento, nota fiscal, transferência interna entre as áreas, rendimento. É muito importante a gente ter isso também, como se fala em fechamento de resultado. Há uma oportunidade de rendimento onde você está vendo 3, 4 meses aquele desvio, onde requer um estudo de fazer um novo rendimento, seja de Sim. perecíveis estrategicamente, falando em açougue e frios, porque nós sabemos aí que é uma variação muito Tem gente grande. que acha que faz uma vez e Não, passa a vida inteira sem para fazer, você ter né? noção, eu estava no passado numa companhia que fazia rendimento uma vez. Nós criamos uma agenda hoje onde eu estou, a cada 3 meses eu faço rendimento. Receitas, nós fazemos auditoria constante para medir o custo variável da mercadoria. Isso gera o quê? Um lucro real para a companhia, bem como a sua margem estratégica. Porque se você não audita e não entende, não tem como você dar um número para a companhia. Eu tenho comigo 3 pilares: transparência, ética e profissionalismo. Isso não pode faltar. E aonde infringir a minha essência, desculpa, eu não estou mais nessa empresa. Tá? O mercado hoje sabe quem é o Marcos Moreto, sabe tudo que eu assino embaixo é verídico, tá? E a minha preocupação hoje é mostrar para o meu time essa essência. É 2 anos, é um trabalho estratégico muito intenso, tá? E estamos conseguindo entregar. Foi fácil? É fácil? Não é fácil. Porque a gente vê a inovação constante, a gente entende hoje o mercado aí, concorrências dia a dia, e quando eu trago para dentro a prevenção de perdas, Balbino, eu entendo que nós somos estratégicos para o negócio. O Carlos Eduardo da Abrap fala uma coisa, que a nossa visão hoje é a quebra ampliada. Não tem como a gente focar só quebra conhecida e quebra desconhecida. Hoje é muito além da prevenção de perdas. E você tem o quê? Profissionais capacitados no seu network, muitas vezes você não tem essa essência, você vai buscar entender o que você faz diferente que você possa me agregar. E eu, com a humildade que eu não tenho medo de ligar o cara do Carrefour, o cara do Rossi, o cara do Sonda, e falar, cara, tô com uma oportunidade aqui, você pode me dar uns insights? E o bom é que sempre que eu precisei, fui sempre atendido e dividimos os cases de sucesso e processo. Boa. Tá ok? É isso. Isso é muito importante pra gente. É o relacionamento, é o network que O faz isso, network né, é cara? importante e também eu entendo que não adianta você estar hoje na multinacional, você achar que muitas vezes você vai morrer nessa empresa. O mercado é muito ocioso. Há políticas, há resultados que demonstram pra gente cada vez mais a profissionalização da prevenção de perdas no mercado.
Graças a quando eu passei, eu sempre fui o case de resultado. Desde do Sonda, que eu tive escola do Sonda há 8 anos lá, 3 anos, indicadores muito positivos. Trazendo para o Heitor Barbosa, o quê? Tudo que eu aprendi no mercado. Seja no Pão, seja na Cencosud, seja no Sonda, seja no Rossi. Hoje criou uma essência, Marcos Moreto, que quando chega hoje numa empresa, a gente sabe como administrar todo o cenário em prol do departamento de prevenção de perdas, que não é fácil ser prevenção de perdas. Você também é um profissional de prevenção de perdas, você sabe que é um obstáculo diário. E tem que mostrar muitas vezes o porquê do porquê existir. Exato. Você observa nas pesquisas da Abrap, cerca de 6, 7% de empresas não tem setor estratégico focado em prevenção de perdas. Mas quando você mostra o porquê existir e o valor que agrega o departamento, você só tem a vangloriar o departamento e os profissionais que fazem parte desse negócio, que é fascinante. É isso que me cativa. Isso é importante. Isso me cativa, Albino, no dia a dia, tá? Eu venho trabalhar hoje com tesão de fazer o diferente. E eu tenho um consultor estratégico na companhia, que é o meu presidente, Nelson Barbosa. Tá? Que ele vê algo diferente. Marcos, vamos implantar? O que você acha? Ele ama a prevenção de perdas. Ontem mesmo eu estive na Abrap, eu estive na APAS, nós estávamos conversando sobre as novas tecnologias. Cheguei em casa, mais de 7 WhatsApp. Você viu isso aqui? Você viu isso aqui? Falei assim, eu vi, já marquei reunião com o pessoal. Então, muitas coisas, a gente, quando tem, não é o padeamento, mostra o porquê da essência de prevenção de perdas dentro de uma companhia, você começa a ver o quê? Está no caminho certo. E o propósito sempre é o quê? É a redução das quebras. Resultado de quebra não tem questionamento, uma vez sendo real. Não sendo real, Balbino, desculpa, eu não assino. Tá? A gente se conhece muito pouco, conversamos 2, 3 vezes no máximo, mas o importante é a gente mostrar que a prevenção de perdas tem um papel de auditoria final no resultado de quebra. Sim. Muitos hoje entregam o resultado daí de 1,5%, mas quando vai fazer a acurácia, era 2, 3%. Tá? E como o professor Marcos Moreto, isso não existe. Tá ok? Tem que ser transparente, tem que... Acima básica, de qualquer né, coisa, cara? né? Não adianta a gente... Ética acima de tudo. Entendeu? Muitos, que nem hoje, algumas multinacionais e nacionais têm o PRV e o resultado de quebra contábil é um KPI que vai beneficiar. Então, para mim, eu prefiro perder esse PRV e entregar um número real do que se beneficiar com o número ilícito. Tá. Ética, é isso. Meu amigo, e aí quando a gente está pegando o cenário, olhando para supermercados, como os exemplos que você citou aqui, eu acho que uma das maiores dores é perecíveis. Perecíveis, quando a gente começa a olhar, né, que vai se aprofundando, vai no detalhe, açougue, frios, padaria própria. Absurda, né? Sim. Fala um pouquinho aí por onde o varejista tem que começar a olhar dentro da parte de perecíveis. Bom, como eu falei para você anteriormente, não vamos ter quebra zero. Toda quebra hoje é um indicador aceitável. Tá. Vamos falar hoje que eu tenho 2 setores oferecedores de quebra, FLV e açougue. Tá. Mesmo entregando, para você ter noção, hoje, minha meta no Barbosa de quebra é 1,50. O mercado pratica 2,7. Eu entrego o FLV hoje na casa de 6%. Versus pesquisa, tá dentro. Mas hoje, quando eu falo de FLV, a parte mais estratégica hoje de uma quebra de FLV é eu entender o mix de produto que eu vou trabalhar, se o produto atende o meu consumidor final e fazer a gestão de pedido, equalização de pedido. E caso você tenha ineficiência operacional, você tem que buscar aonde está a causa raiz. Meu comercial pediu muito bem, show. Meu recebimento ele faz o filtro final de conferência de todas as caixas. Pode conferir, os produtos especiais vão para a câmara refrigerada? Há uma atrativa no meu armazenamento, primeiro que matura, primeiro que sai, porque o FLV é diferente da PVPS. Dentro da minha operação, eu vou criar pontos estratégicos de venda, 2, 3 pontos de tomate. Vamos pegar agora a Páscoa que passou. Um preço de custo aí, o pimentão vermelho é maior na casa de R$17. Por que eu trabalhar com 4, 5 pontos de exposição? Eu sei que vai causar um ônus futuro caso eu não venda, entendeu? Então o FLV ele é muito dinâmico, é um produto morto,
onde todo ciclo operacional mal executado vai gerar uma quebra, seja a quebra desconhecida ou conhecida. Porque o que você conhece, você consegue tratar, e o que você não conhece. Tá? No Barbosa, nós temos hoje treinamentos diários com as operadoras para tratar os similares. Nós temos também toda a cadeia operacional, porque temos um padrão operacional focado em processo. O recebimento tem o seu SLA de processo. Quando chega o FLV especial, o encarregado vai acompanhar a qualidade, o calibre, já vai estudar a exposição. Tem também a questão de você saber ver o ciclo do produto de maturação. Tá? E o principal hoje é mostrar para todos os funcionários da companhia que todos nós somos prestadores de preço, o resultado é único. Já falei aqui anteriormente e volto a falar, muitas lojas não dão 2 de lucro. E a quebra ultrapassa 2,5. Quando fala de açougue, nós falamos agora por rendimento, mas não é só isso. Nós temos que saber fazer um trabalho já no recebimento, de recebimento com qualidade, abertura de caixa, a temperatura do caminhão quando chega é estratégico, porque a carne pode gerar uma fermentação. Tá? Na parte mais técnica, a gente não pode deixar de entender o mix, rendimento, que isso é primordial. Eu trabalho com raça britânica, somos a única empresa de São Paulo que trabalha com raça britânica aqui em São Paulo, que é a loja do Bosque Maia Nosso. Se não tiver uma qualidade já no rendimento, a quebra vai ultrapassar a meta proposta. Tá? Sem contar também os furtos quando se fala de açougue. Tá? Nós criamos, com parceria algumas empresas de São Paulo, nós criamos aí alguns controles de política de segurança, kit de inibição, auditoria diária. Tá? Nosso açougue hoje, para você ter noção, entrega aí na casa de 2,5. Tá no mercado, não tenha dúvida disso. Tá? Mas você vê oportunidades constantes. Sim. Tá? E quando você vai no detalhe, são processos básicos que porventura você não fez a análise estratégica que vai gerar uma linha final de uma quebra desconhecida. Temos também a quebra conhecida, porque se eu não usar o guia de produção, vou produzir 100 bandejas bovinas e vou vender 20. O que eu vou fazer com aquelas 80 bandejas? Processar alguma coisa. Vou fazer uma revisão, muitas vezes fazer um reprocesso. Criar um hambúrguer, criar um rocambole, criar um cardápio diferente na rotisserie, com esfirras, com hambúrguer caseiro. Então, hoje, eu tenho um controle de perda, quando se fala em quebra, não é só ser aquela pessoa que audita processo. É ter visões estratégicas que você pode agregar para dentro da companhia, não só um item no mix, como também atuar de forma que possa agregar a venda, a qualidade acima de qualquer coisa. Tá? E juntos isso, mostrar para a companhia a ferramenta que você pode auxiliar. Isso é muito importante, Balbino. Eu tive algumas escolas que trouxe para mim o saber de ouvir o outro. Porque muitas vezes era mais apontar o dedo, né? Hoje não. Você tem que fazer parte do processo e trazer para a companhia a importância do processo. Tá certo, eu tô meio idoso, 48 anos, tá? Tá nada. Mas a gente aprende bastante o dia a dia. Esses 20 anos de prevenção de perdas, você aprende com todo mundo. Com o repositor que está fazendo o abastecimento, que caso ele não saiba fazer um PVPS correto, uma precificação, até mesmo um presidente, como eu falei agora há pouco, esteve comigo na feira da APAS, ele foi um consultor do Marcos Moreto, sabendo o carinho que ele tem pela prevenção de perdas. Isso é muito válido pra gente. É verdade. E aí entra essa questão dos desafios que a gente tem que estar vencendo, né? Porque, por exemplo, você se tornou uma referência e uma pessoa que as pessoas querem se espelhar, que querem seguir, você se tornou um líder. E aí entra um ponto, né? Quais foram as dificuldades que você já enfrentou, né, durante esses mais de 20 anos na área de prevenção, nas grandes equipes, nessas grandes redes, com relação à liderança, e você conseguiu superar? Bom, eu sempre gerenciei de 400 a 800 colaboradores, tá? Eu sempre trabalhei com um time bem transparente, deixando bem claro para eles. O que nós tratamos aqui no estratégico, lá na ponta operacional tem que ser executado. Não adianta a gente desenhar a melhor estratégia no combate às quebras contábeis da empresa, sendo que lá na ponta o nosso fiscal, o nosso líder não faz, tá? É uma linguagem simples, objetiva e muito bem estruturada, sempre trabalhando com o POP de atuação da prevenção de perdas, aonde começa no executivo e vai até o nosso operacional. E o importante nosso hoje é entender a dificuldade lá na ponta, porque muitas vezes é uma questão de falta de profissional,
é uma questão de uma linguagem que você fala um pouco mais técnico, mas você tem que falar uma linguagem bem objetiva, que ele entenda e junto com você traga para a empresa o que o estratégico e o tático desenvolveu e chega lá embaixo. E hoje, a parte mais estratégica que nós temos hoje, que eu tenho comigo, é a criação de checklist de atuação. Você consegue medir a performance do seu supervisor, do seu coordenador e cruzar com a base. Tá? Eu tenho comigo que nós temos muito o que fazer. Mas se não tiver uma linguagem uniforme, todos os pilares, isso envolve também o gerente de loja, o subgerente, o operacional, o comercial. Sabendo o papel da prevenção de perdas e qual o propósito desse resultado final. Que vem ser o quê? A redução das quebras. Tá ok? Sem dúvida. Pessoal, uma pausa rápida aqui para o anúncio dos nossos patrocinadores. Um minutinho, a gente já está de volta, tá bom? Você sabe o que acontece quando o estoque da sua empresa está realmente sob controle? O lucro deixa de ser uma suposição e se torna uma certeza. Essa é a missão da Contagem. Há mais de 20 anos, contamos por você. Acreditamos que o sucesso começa pelo controle. Por isso, desenvolvemos métodos avançados de inventário de estoque, focados na redução de perdas e no aumento real da lucratividade. Combinamos alta tecnologia, dados e estatísticas precisas e uma equipe especializada, preparada para atuar nos mais diversos segmentos. É assim que transformamos a gestão do seu estoque em um verdadeiro diferencial competitivo. Atendemos todo o Nordeste e o Rio de Janeiro. E vamos além. Grandes empresas em diversos estados do Brasil já confiam na Contagem para manter a saúde e a rentabilidade de seus estoques. E agora, damos um passo ainda maior. Apresentamos uma nova era na prevenção de perdas. Chegou a Contagem IA com a Gabi. Nossa inteligência artificial exclusiva. Unimos mais de 2 décadas de dados, experiência e resultados concretos em uma única solução inteligente, integrada e dinâmica. A Gabi analisa seus números com profundidade e agilidade, ajudando a prevenir perdas, otimizar operações e impulsionar ainda mais os seus lucros. O futuro da gestão de estoque já começou e ele começa com a Contagem. Teve uma redução drástica de até 98%. Desde então a gente tem uma redução de 60% a 70% de perda nesses itens específicos, fora que a gente está trabalhando uma redução de percentuais altos nas nossas operações gerais. Com isso, conseguimos reduzir um índice de até 80% referente às falhas de operação de frente de caixa. Então tinha para uma loja igual essa, 6 fiscais. Hoje uma pessoa só atende no mínimo 3 a 4 lojas para fazer um trabalho até de excelência, né? Vendeu quase o dobro do dia da inauguração, sem fila, sem atrapalho nenhum. Foi mais de 10 mil itens no total, assim. Que Antigo tem uma redução de perda de 60%. Tudo em relação a isso melhorou a rentabilidade das lojas, né? Marcos, seguinte, com relação à cultura, o aculturamento da prevenção de perdas, a gente fala muito sobre a prevenção de perdas como um protagonista e, acima de tudo, que a gente precisa fazer com que as pessoas executem prevenção dentro do seu dia a dia, ou seja, o que eu consigo... É aquela frase que a gente sempre fala, né? Ah, não, o cara tem que saber o que é prevenção, o que ele tem que fazer para não gerar perda. O que é perda, o que é que ele tem que fazer para não gerar perda dentro do setor dele. Se cada um aplicar isso, beleza, mas só que na prática isso é muito mais difícil, é muito mais profundo. Sim. Então,
Fala um pouquinho sobre essa questão da cultura de prevenção que todo mundo fala e acha que é estralar o dedo e funcionar. Não, não é tão simples assim, tá? A gente aprende muito com cada cultura de companhia, né? Sabemos que cada empresa da companhia, o importante é assim, qualquer coisa, é deixar todos os processos bem claros e o movimento das áreas, tá? Não adianta você vir com um projeto da NASA querer implantar aqui no Brasil, sendo que a cultura não é da NASA. E quando fala hoje de disseminação da cultura, eu tenho comigo o quê? A importância de você mostrar o porquê que você está cobrando esse processo, trazendo a operação para o seu negócio. E não é hoje você falar, eu estou disseminando. Você tem que disseminar e medir. E trazer os feedbacks e KPIs para os departamentos. Olha que positivo que você fez focado em processo de prevenção de perdas. Boa. Olha a importância do seu papel nesse processo. Assim, eu tenho hoje comigo, por onde eu passo, nós somos 6 mil colaboradores focados em prevenção de perdas. Isso que é importante para a companhia. Tá? Não tem só aquele grupo de 500 profissionais, não. Nós somos 5 mil profissionais focados em prevenção de perdas. Por isso é uma sinergia junto a todas as áreas, porque você trata para ser uma ferramenta. Um ouvinte, muitas vezes, que só que você está presente junto a uma reunião comercial, com a BRF, com a JBS, com uma Sadia, estrategicamente focado em produtos aí de frios, sabe que aquele rendimento no ato de comercialização e de compra também envolve o quê? A quebra. Então eu tenho hoje comigo o fator mais importante, onde disseminar a cultura, a unificação de todos os departamentos e áreas focadas em quebras, tá? Eu tive o prazer de pegar o Barbosa, levei o Anderson Ozawa a ser um convidado meu no evento, quando eu fiz uma reunião anual da prevenção de perdas, tá? Nós quebramos um paradigma da empresa de forma geral, porque poucos setores faziam um tipo de evento desse. Imagina a prevenção de perdas. E quando você começa a mostrar para cada departamento que existe hoje profissionais conceituados, que escrevem livros, focado em prevenção de perdas, onde observa que essa linha final, muitas vezes, é tomar a decisão estratégica no resultado final, isso é importante. Para você ter noção, eu tive com o Anderson Ozawa lá na empresa, é meu amigo pessoal, como o seu também. Eu fiz questão de comprar 50 livros dele, entreguei para todos os gestores do Barbosa, entreguei com o bottom e com o livro deles. Isso mostrando para o Barbosa a importância da prevenção de perdas lá dentro. Porque foi um quebra de paradigma. A prevenção de perdas entrando no processo, envolvendo também a segurança, porque é inevitável, é necessário hoje o setor de estratégia focado em segurança patrimonial, mas naquele momento só era focado em segurança e incorporou a prevenção de perdas. Por isso é uma sinergia total hoje de todas as áreas, tá? E o importante, eu deixo bem claro, as pessoas quando falam de prevenção de perdas, existe uma barreira muito grande, mas tudo é a forma de você trabalhar ao lado, é o corpo a corpo, é o dia a dia, é mostrar para a operação que o propósito dele e o seu é único. Entregar um resultado real para a companhia. Uma EBITDA saudável, isso que é o mais importante para a gente. E eu sou suspeito em falar do Barbosa. Eu estou lá, vai fazer 2 anos, uma sinergia única com todas as áreas. Graças ao trabalho feito, nós somos referência hoje no varejo focado em processos básicos de prevenção de perdas, tá? Através como? Humildade. Tá? Porque muitos setores ainda tem aquele cara da segurança. Pô, eu não vou chegar no Marcos, um cara grande, de repente a interpretação não é tão positiva. E graças às escolas que você passa muitas vezes, Balbino, a gente tem que saber o que muitas vezes ter a humildade de dar um bom dia para um repositor, Sim. um bom dia para uma faxineira, onde muitos se acham que é supra-sumo, não, somos todos iguais. Não é o mundo hierárquico profissionalmente. O propósito nosso é se unirmos cada vez mais o quê? No combate às quebras e mostrarmos que somos também seres humanos. Vamos cobrar, vamos orientar, vamos demonstrar um cenário estratégico por melhor o quê? Da companhia, de modo geral. Isso aí. Isso é visão estratégica, né? Isso gera o quê? Resultado final, meu amigo. Não adianta. Nós temos que entender hoje, não fazemos nada sozinho, se não houver o suporte de todas as áreas. Tá? A gente, muitas vezes, quem não conhece o Marcos Moreto, eu estava conversando com o senhor esses dias, uns assuntos que fizemos um
um PLR na empresa lá, um treinamento. Quem não conhece o Marcos Moreto, não conhece ele a fundo. Tá? O tamanho assusta muitas vezes, mas não, a gente é uma pessoa do bem que quer o melhor por onde a gente passa, até mesmo a questão pessoal do nosso profissional. Tá? Muitas vezes a gente tem a questão de não se aproximar, por falta de sinergia. Mas a gente hoje, pela experiência que temos hoje, cara, só não tem solução para a morte. Vamos conversar sobre qualquer assunto pessoal, profissional. O que puder agregar no âmbito pessoal, da porta para fora, vamos agregar. Aqui dentro, vamos se unirmos para o melhor da empresa, respeitando todos os códigos de ética necessários da companhia. Isso é muito bacana. Muito bom. Pessoal, a gente está chegando no final do papo. Já? Se a gente deixava até umas 3 horas. Não, nós temos podcast 2 fácil. semanas, amigo. A gente gosta. Quem ama isso, que nem eu sou suspeito em falar, Vai embora. que tive proposta para ir pro Bradesco, bem recente. Me ligou um diretor amigo meu, falou uma coisa, tô com uma proposta para você aqui, um salário até positivo, benefício nem se fala porque é bancário. O que você acha? Eu falei, Edu, você me desculpa, querido. Tenho um carinho por você gigantesco, mas eu amo varejo de prevenção de perdas. Não tem como eu sair da minha essência. Entendeu? A gente hoje, eu em especial, porque tem aulas 24 horas, você não tem noção. Eu durmo às 11 e acordo às 5. E tem um time trabalhando por mim na operação. Seja o fiscal, seja a equipe de inventário, seja o patrimonial, seja os analistas. Cara, não tem como eu sair desse mundo. Porque é fascinante. Eu falo com paixão. Prevenção de perdas é para poucos. Mas quando esse pernilongo te pinica, te fere, vamos dizer assim, entra na artéria, não tem como a gente fugir, não tem, Bobinou. Eu sou um cara que sou apaixonado pela prevenção de perdas, tá? Eu sou suspeito em falar, porque são 20 anos focado nesse âmbito, tá? E sempre colhendo bons frutos, graças à sinergia profissional junto às áreas que eu presenciei, focado em resultado, de quebras e automaticamente, mas é fascinante, tá? Muito bom, amigo. Eu amo o que eu faço, não posso falar que amanhã eu não posso ir para uma outra área, porque a gente, pela experiência, acaba conquistando novas experiências e alguns CEOs de companhia vê a gente como referência e pode agregar em outra área, mas está na essência. Não tem como. E muito mais, fugir do network que nós temos de prevenção de perdas tão grande nacionalmente, agora na América do Sul também, junto à ABRAP, é quase impossível. É verdade, verdade. Entendeu? Mas antes de encerrar o papo aqui, tem um quadro que eu chamo de bate-bola. O que é o bate-bola? Bate-bola é uma pergunta e você responde pronta, rápida. Então, ele... Lá vem com a pegadinha. É um pouquinho mais... Não é complicado, é porque é difícil você escolher, né? Entendi. Escolher é difícil. Então, bate-bola. Então, a primeira pergunta é: uma meta profissional que você ainda quer alcançar? Bom, eu quero se tornar diretor de prevenção de perdas e poder disseminar cada vez mais a minha cultura de prevenção de perdas com essa experiência que eu tenho. Boa. Uma tendência no varejo que ninguém pode ignorar? Inovação em tecnologia. Show. O maior aprendizado que o varejo te trouxe? Todos os obstáculos que nós temos hoje é só uma alça que você vai levar para o futuro, que com certeza esse obstáculo de hoje pode ser apenas um obstáculo não aplicado hoje, que pode ser aplicado amanhã. Boa. Um erro que virou um grande ensinamento? Não desistir. No começo, quando eu comecei, você levava um projeto. Não, esse é o momento, esse não é o momento, esse não é o momento. Ah, escuta muito isso. Né? Não tenha dúvida disso. Hoje eu entendo que toda companhia que você passar, tudo tem um momento estratégico para você apresentar um projeto. Seja o menor até o mais abrangente numa área corporativa. Isso é muito importante, cara. Muito bom. Se pudesse dar um único conselho para quem quer trabalhar na prevenção de perdas e está nos assistindo agora, qual é o conselho? Não desista do seu propósito. É um departamento consistente de processo. Temos profissionais hoje muito capacitados no mercado, que pode ser referência de dicas, insights, e até mesmo nós temos agora uma universidade na ABRAP, que pode agregar aí um conhecimento mais estratégico. Isso é muito importante.
E eu fico à disposição. O que precisar de mim, esse primeiro passo profissional, conte com o Marcos Moreto. Pessoal, eu vou deixar aqui nos comentários, tá? Na descrição do vídeo, na verdade, o LinkedIn do Marcos, os contatos dele. Você pode fazer o contato, faz conexão com ele pelo LinkedIn. Aproveita aí, porque você só tem a crescer fazendo esse network, né? Esteja junto, esteja presente para crescer. Todo mundo ganha com isso. Marcos, obrigado, meu irmão. Eu agradeço. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas nós temos histórias para conversar depois dos bastidores. Eu que agradeço o convite, tá? Um abraço a todos os profissionais de prevenção de perdas, tá? Conheço muita gente, mas muitas pessoas talvez não me conhecem pessoalmente, conhecem por nome. Deixo bem claro, que precisar do Marcos Moreto, estou inteira à disposição, tá ok? Deus abençoe vocês, sucesso. Obrigado, pessoal. Deixa o seu curtir, compartilha, comenta aqui nesse podcast e tem uma opção agora chamada Hypar. Quando você curtir, ela vai aparecer. Clique em Hypar, que é para isso chegar e se propagar cada vez mais, a gente disseminar mais a cultura de prevenção e levar, né, o conteúdo que esses nossos colegas trazem para cá. Obrigado mais uma vez, Marco.